Eu fiquei resolvendo exercício tomando café, pessoal. Boa, isso aí também. Tá dando café aqui. Não fiquei fazendo exercício, não, mas tomei café. Vamos lá, então. Fiz o primeiro, né? Fiz o primeiro que está aqui em cima. Aqui eu dei um pontapé inicial. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar uma coisa, ver se vai funcionar. Vou tentar. Eu acho que vai dar certo. Peraí. Não, pegou mais do que eu gostaria. Acho que foi. Pronto. Ó, funcionou. O que eu queria era o seguinte, o que eu quero é o seguinte, é porque eu quero fazer o outro exercício do outro seno paralelo a esse, para a gente poder comparar. Só por isso. Então, o outro aqui, eu tinha g de x igual a seno de x ao quadrado, né? E eu quero calcular a derivada da g em relação a x. Muito importante aqui, em breve a gente vai estudar um negócio, é muito importante essa expressão que a gente fala no final, é derivada da g em relação a f. É muito importante quando a gente escreve alguma coisa nesse sentido aqui. Eu tenho uma função, tá? E eu coloco aqui embaixo esse dx. O pessoal costuma omitir esse dx aqui do final. E não pode, tá? Porque isso aqui indica variável. O professor, tem outra variável? Tem, eu posso ter uma expressão que envolve x e y, que é o caso, por exemplo, se vocês estudarem cálculo não, minto, lá no ensino médio, nas quadráticas lá, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é um círculo, né? Igual a 3, por exemplo. Um círculo de raio raiz de 3. Então aqui eu estou derivando em relação a x. Pode derivar em relação a y? Pode, sem problema nenhum. Mais para frente a gente vai ver isso, mas eu só estou destacando aqui essa importância da gente dizer em relação a qual variável que nós estamos trabalhando, tá? Por enquanto vamos deixar quieto e vai ser sempre dx mesmo. Mas para frente a gente pode derivar em relação a y, pode derivar em relação ao tempo. Então, a gente vai ver algumas aplicações de derivação em relação ao tempo e assim vai. Tá? Isso aqui era para ser um x, virou um rabisco. X. Pronto. Então vamos para a derivada. No caso anterior, aqui eu tinha x de seno ao quadrado. Então a expressão de fora, a função de fora era o quadrado e a expressão de dentro é o x. Esse aqui é o contrário, isso aqui já está bem explícito. A expressão de fora é o seno e a expressão de dentro é o x ao quadrado. Então, derivo de fora. Quem é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de quê? Da expressão que está aqui dentro, eu vou tratar dela como se fosse uma variável. Então, cosseno de x ao quadrado. Certo? Vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada dessa expressão interna, que é 2x. Derivada do x ao quadrado é 2x. Prontinho. Está calculado aqui a derivada. Tudo bem? Mas agora eu quero chamar a atenção para uma coisa. Olha a diferença. Aqui em cima eu tenho 2 seno cosseno. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado, cosseno de x ao quadrado vezes 2x. São expressões totalmente diferentes. Tudo bem ou não? Tudo bem. Penso que sim. Tá. Continuando esse aqui, então. Derivada dessa expressão. Obviamente, eu simplifiquei ela, não foi de graça. Eu simplifiquei para tratar dessa versão simplificada, né? Então, na versão simplificada, quem a variável, quem a função externa, a mais externa, é a potência menos 1/3. Essa é a expressão externa. Quem é a expressão de dentro? É esse polinômio de segundo grau aqui. Então, eu vou derivo de fora como se o de dentro fosse uma variável. Então, derivada de menos 1/3 é menos 1/3 vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado, fazer devagar agora, menos 1/3 menos 1, tá? Depois eu faço a conta.
vezes a derivada da expressão de dentro. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de x é 1, mais a derivada de 1 é 0. Só para concluir isso aqui, eu tenho o seguinte, deixa eu descer um pouquinho. Isso aqui só é chato para ficar descendo. Continuando aqui. Rascunho da fração, só por desencargo de consciência, né? Menos 1, 3, menos 1, menos 3, né? Então, isso aqui dá menos 4 sobre 3. Então, isso aqui, menos 1/3, x ao quadrado mais x, mais 1, menos 4 sobre 3, vezes 2x mais 1. Certo? Continuando, vamos lá. A disciplina de cálculo acabou aqui. Essa expressão que está aí é a disciplina de cálculo. Essa expressão não está legal. Dá para dar essa aqui dá para simplificar sem muito esforço. Tá? Então, daqui para baixo, eu estou tratando de primeiro ano de ensino médio. Então, vamos dar uma simplificada. Eu vou usar a propriedade de potência. Então, eu vou ter menos 1/3 vezes, vou usar duas propriedades de potência aqui, vou inverter a base e mudar o sinal do expoente e vou usar uma raiz quadrada. Desculpa, aqui nesse caso raiz terça, né? Raiz terça. Desculpa, raiz cúbica. Raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1, isso tudo elevado à quarta, vezes 2x mais 1. Está concluído, né? Pode escrever só um pouquinho mais elegante isso aqui, para ficar uma carinha mais apresentável, né? Vou apagar isso aqui, botar um sinalzinho de menos aqui na frente, e aí eu tenho 3 raiz cúbica isso aqui é 1 e está concluído. Tudo bem ou não? Professor, eu Beleza. só não coloquei na raiz quadrada porque Não, tudo bem. esqueci desse passinho. Não, mas sem ficou problema. ficou a mesma coisa quase. Como eu disse, cálculo terminou aqui. Tá? Cálculo terminou aqui. É claro, por que eu faço isso aqui então? Porque vocês vão precisar de usar essas propriedades para poder enxergar. Quanto mais você usa a propriedade, mais você enxerga. Porque, por exemplo, se eu te entrego esse exercício aqui no começo, é muito interessante você enxergar essas propriedades para poder simplificar primeiro antes de derivar. Senão, a derivada, você transforma o cálculo em algo mais complicado do que ele é. Entendeu? Então, a gente simplifica primeiro e depois usa cálculo. Tá? Mas não está errado. Tá? São várias formas de chegar no mesmo resultado, de apresentar a mesma expressão. Vamos lá, para o último desse slide, claro. Esse aqui não tem para onde correr. Ele tem... Oi? Você vai passar para o próximo arquivo de slide ainda hoje? Próximo arquivo? Não. O próximo slide ou o próximo arquivo? Não entendi. Não, o próximo arquivo de slide. O próximo é o slide da semana 2. Que ainda não continuava para mim a semana 2. Não. Essa semana vai muito para frente. Esses slides vão muito para frente ainda. Toda derivada está nesse conjunto de slides. Beleza, Tá? Obrigado. Calma lá, amigão. Vamos com calma. Ó, se você for baixa meus slides aí, você vê que vai ter derivada implícita, tem... A prova toda está nesse conjunto de slides. A primeira prova toda. Que é derivada toda. Tá? Então, é isso. Então, depois a gente vai colocando por partes. Vamos por partes. Voltando aqui. Vamos lá. Focar aqui, tomar uma aguinha. Aqui não tem para onde correr.
Aqui eu tenho uma regra do produto e duas regras da cadeia para aplicar. Então eu vou pensar isso aqui separado em dois pedaços, já que a regra do produto me permite isso. Vou dar uma separadinha aqui. Tá? Que aí eu consigo, em vez de falar primeiro, segundo, eu falo amarelo e azul. Cadê o mouse? Então vamos para a derivada, usando regra do produto. Repete o primeiro, que é o amarelo, então eu vou repetir o primeiro. Certo? Vezes a derivada do segundo. Vamos fazer isso aqui com calma, porque ele tem muitas etapas. Toda vez que a gente tenta pular etapas, a chance de tropeçar é grande. É igual subir uma escada. Você começa subindo de cada vez. Depois você fica melhor, você sobe 2 de cada vez. Mas 3, 4 de cada vez não é bom evitar, né? Então, primeiro, derivada do segundo, tá aqui o que eu vou fazer, mais o segundo derivada do primeiro, segundo, vezes a derivada do primeiro. Pronto. Então, primeiro, 2x mais 1. Então, vamos lá para a derivada do segundo aqui. Vou focar agora, vou marcar aqui, vou derivar isso aqui agora. Essa derivada aqui, eu tenho uma regra da cadeia para eu dar conta. Porque a regra da cadeia, eu tenho expressão interna, que é esse polinômio do terceiro grau, e tenho expressão externa, que é essa potência do quarto grau. Então, derivo de fora. Quem é derivada da potência 4? Então, é 4 vezes o que está aqui dentro, certo? Vezes a derivada do de dentro. Derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado menos 1. Não economiza no parênteses, senão vai errar. Se você não colocou parênteses aqui, está errado, tá? Continuando. Professor, esse 4 não é elevado a... Eu esqueci um detalhe. Espera aí que eu esqueci uma coisa. Espera aí, cadê o mouse? Esqueci aqui, ó. A terceira. Fala, perdão. Era isso? Era isso mesmo, era. Beleza. Tá. Beleza, então esqueci da potência ali. Continuando. X a terceira menos x mais 4 vezes. Agora, o que eu tenho é a derivada dessa função composta. Vou chegar para o lado um pouquinho. Dessa função composta, né? A expressão de fora é a potência 5 e a expressão de dentro é 2x. Então, eu tenho vezes 5 vezes x ao quadrado mais 2, repete, vezes... Não chega para o lado isso, não? Poxa, chegou. Por conta própria. Vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2x. Como eu não tenho soma, eu não preciso. Seria Oi? só 2, não, professor? Peraí. Aqui faltou a quarta e aqui é só 2. Obrigado. Isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo. Então, cálculo terminou aqui. Professor, dá para simplificar? Dá para simplificar. Dá para botar, por exemplo, 2x mais 1 a quarta em evidência junto com essa expressão 3x, desculpa, x ao cubo menos x mais 4. Ela está repetindo aqui, dá para botar isso tudo dá para botar em evidência. Mas, enfim, daqui para baixo é só malabarismo algébrico, né? A ideia aqui é só entender regra
usar as regras. Regra da cadeia e regra do produto, nesse caso. Então, já me dou por satisfeito com o que está aqui. Provavelmente no livro vai estar uma versão mais simplificada dessa mesma expressão, mas como eu disse, meu foco aqui é só o uso das regras. É nela que eu estou preocupado. Tudo bem ou não? Beleza. Aqui, a gente vai usar a regra da... Como já está o slide aqui, eu vou deixar aqui. Infelizmente, nesse aqui eu não consigo escrever. Mas olha só. Lembra que a gente calculou a derivada da exponencial? Eu preciso escrever. Se eu não escrever, não... Deixa eu copiar aqui. Vamos copiar aqui. Aqui tem a expressão que a gente está interessado em derivar isso aqui agora. Tá? E aí eu vou voltar nos exemplos. A gente fez isso aqui, 2 elevado a x. Estão lembrados disso aqui? Melhor, eu vou apagar esse y e vou colocar o f de x. Qual a derivada dessa função exponencial de base 2? Estão lembrados? A gente não chegou a fazer, mas eu mostrei que isso aqui é a derivada dessa mesma função f no ponto zero vezes ela mesma. Né? Um outro exemplo é y igual a exponencial de x, que a gente viu que é a derivada dela mesma. Tá? É a única função onde isso ocorre. A derivada é ela mesma. Agora eu estou interessado em calcular o que seria esse cara aqui. Eu estou interessado nisso aqui. Antes, a gente não falou dele. Por que a gente não explorou esse cara? Porque eu não tinha ferramenta para explorar esse cara. Agora nós temos, que é a regra da cadeia. Vamos ver como que é usada a ferramenta a regra da cadeia para resolver o caso geral dessa exponencial de qualquer base. Vamos voltar aqui. Olha o que é feito. A elevado a x pode ser escrito como exponencial do logaritmo de A. Isso tudo elevado a x. Se eu simplificar isso aqui, exponencial é a inversa do logaritmo, né? E aí eu tenho o próprio A. Então, é só imaginar de trás para frente. Tá? Exponencial é o inverso do logaritmo. Propriedade de potência. Aqui eu tenho potência de potência. Eu tenho uma potência aqui vezes uma potência externa. Desculpa, elevado a uma potência externa. Propriedade de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Tá? Então, isso aqui é E elevado a ln de A vezes x. Tudo bem até aqui? Se alguém não entendeu alguma parte, me fala, por favor. Pode repetir a parte do ln de A? E essa primeira parte aqui? Sim. Beleza. Vou copiar, vou levar para o nosso bloco de notas, que aí já é bom que já fica registrado lá, né? Vocês estão reparando que vocês precisam, quando for estudar, olhar o slide junto com essas anotações, tá? Com as notas de aula. Vem para o rascunho aqui. Vamos falar um pouquinho de propriedade de potência exponencial, né? O contrário da exponencial é o logaritmo. O contrário aí eu estou dizendo é um abuso de linguagem. O inverso da exponencial é o logaritmo e o inverso do logaritmo é exponencial. Se eu tiver aqui 2, vou mudar. Logaritmo de 2 elevado a 3 na base 2. Certo? Logaritmo de 2 elevado a 3 na base 2. A base da exponencial é a mesma base do logaritmo. Isso aqui é igual a 3. Por que isso é igual a 3? Antes de dizer que isso é igual a 3, eu vou usar outra propriedade de logaritmo. É óbvio que eu não vou ficar demonstrando todas as propriedades, mas vamos lembrar delas. Propriedade de logaritmo. Potência
Logaritmo de uma potência. A potência vem para frente multiplicando. Tá? A potência vem aqui para frente multiplicando. Então, isso aqui vai ser 3 log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, isso aqui é 1. Por acaso, é uma outra propriedade do logaritmo que é decorrente da definição de logaritmo. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. Tudo bem? Até aqui. Sim, Beleza. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso LN, então. Qual é a base do logaritmo LN? O que significa ln de x? Isso aqui é outra forma de escrever log de x na base e. A base desse logaritmo é a constante neperiana e. Ok? Tudo bem ou não? Lembraram disso? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, olha só, é e log de a na base e. Como a base do logaritmo é igual à base exponencial e elas são funções inversas, isso aqui é o próprio a. O que eu fiz aqui? Estou fazendo de trás para frente, para a gente entender a ida. Tudo bem? Então, isso aqui demanda de um certo traquejo de conhecer as propriedades. Essa foi a primeira propriedade. A segunda propriedade, que foi daqui para cá, foi potência de potência. 2 elevado a 3 elevado a 5. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 15. Aí não tem muita coisa que fazer, que eu tenho potência de potência. Multipliquei aqui. Ficou um pouquinho mais claro agora? Sim. Quem tinha perguntado? Lembrando que eu não vejo a cara de ninguém, né? Tô só para lembrar vocês aqui. Só escuto vozes. Então, beleza. Eu estou interessado na derivada. Lembrando que eu estou interessado na derivada. Tá? Então, vou nem no slide não, vamos aproveitar e vamos derivar. Eu tenho que o f de x, que é o a elevado a x, pode ser reescrito como exponencial ln de a vezes x. Aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. Que tipo de função é essa, ln de a vezes x? Função logarítmica? Sim ou não? Não, a resposta é não. Por quê? Esse ln de a aqui, a é a base, né? A é a base dessa exponencial. Esse ln de a é um número. O que eu tenho em cima aqui é uma coisa simples, é x vezes um número. Só que esse número está escrito como ln de a, certo? Então, é x vezes um número, não precisa assustar com isso aí. Então, vamos para a derivada. Derivada. Como é que é a derivada de uma regra da cadeia? Vou botar um parênteses aqui grande para a gente ficar bem claro. Eu tenho exponencial aqui, né, com uma expressão no expoente. Como é que é a regra da cadeia? Deriva exponencial, como se isso aqui fosse uma variável, né? Derivo de fora vezes a derivada do de dentro. Olha a derivada da exponencial. É a única função que é ela mesma. É a função que eu sempre gostei de derivar, desde o ensino fundamental. Então, derivada exponencial é ela mesma, eu só vou copiar. Então, ln de a vezes x, vezes a derivada do de dentro. Derivada de x vezes um número é o próprio número. Isso é ln de a. Tudo bem? Agora tem uma coisa. Essa expressão ainda está meio estranha. Eu posso voltar, fazer disso aqui agora o processo inverso. Voltar para cá. Isso aqui é exatamente a elevado a x ln de a. Então,
independente de quem for a base do logaritmo, quem é a derivada no ponto zero? A derivada no ponto zero... Ficou ruim porque eu desmarquei a derivada ali. A derivada no ponto zero é o ln de A. Sempre. Exemplo. Voltando para o base 2, elevado a x. Derivada disso aqui vai ser ln de 2 vezes 2 elevado a x. E fim. Tudo bem, pessoal? Uma coisa importante que eu reparo nos alunos, que eu gosto sempre de mencionar, que é o seguinte: o pessoal se assusta com isso aqui. Isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número. Se eu botar uma raiz quadrada, um cosseno de 2, cosseno de 50, cosseno do ln de 2, é um número. Quem vai calcular é a calculadora. Não estou preocupado com aquele número. Não vou nem fazer conta. É só escrever e saber que ele existe. Tá? Tudo bem ou não? Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Não tá na cama, não. Não assiste aula deitado, não, hein? Que dá preguiça. Então, aqui tá feito aqui o... Eu tiro café para fazer. Acabou o café já? É isso. Aqui tem alguns outros exemplos, outros exercícios. Vamos fazer um aqui. Esse aqui é legal pra caramba, porque ele tem duas regras da cadeia, uma dentro da outra. Então, tem o seno, do cosseno e da tangente. Professor, isso serve para quê? Isso serve para você desenvolver concentração, né? Não é um exercício difícil, não é um exercício de grande imaginação, é um exercício de grande concentração, uma ótima oportunidade de você desenvolver sua concentração, tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês. Eu vou fazer esse aqui de baixo, porque eu também tenho três regras da cadeia, tenho duas regras da cadeia com três funções. Eu tenho uma exponencial, de uma secante, de um 3θ. Tudo bem ou não? Tudo bem. Eu vou deixar essa aqui para vocês, né? Tem feito no livro. Você pode colocar no Wolfram Alpha que ele também dá a resposta. 3 regras da cadeia, uma dentro da outra, velho. Não, são duas. São três funções, com duas regras da cadeia, uma dentro da outra. Tem nada demais nisso aí. É só habilidade de concentração, só desenvolvimento de concentração. Então, você está usando a mesma regra duas vezes. Simples assim. Né? É tipo... Você vai fazer uma caminhada, você faz duas vezes a mesma caminhada. Você vai ficar um pouquinho mais forte. Então, descer um pouquinho aqui e vamos aqui para a nossa regra da cadeia. Eu quero calcular, então, a derivada da exponencial da secante de 3θ em relação a θ. Então, respira aí que vamos por partes. Eu tenho a secante e tenho x. Vamos lá. Derivada da exponencial. Vamos para o rascunho. Isso aqui, esse ras aqui é de rascunho. Derivada da exponencial de x é ela mesma. Derivada da secante de x é quem? Ah, não lembro. Tudo bem, então vamos voltar lá. Estamos aqui para isso. É importante que a gente volte e olhe para a trigonométrica. Derivada da secante está aqui, secante vezes tangente. Lembrei. Voltou. Derivada da secante é secante vezes tangente. Cadê? Secante de x vezes tangente de x. Certo? Agora vamos
Estou com o meu rascunho aqui. Só um minutinho, pessoal. Desculpa que passaram na minha sala aqui. Estou no IFES, estão passando na sala para perguntar uma coisa. Vamos lá. Continuando, então. Estou com os meus rascunhos ali para poder lembrar. Isso aqui não parece não, mas é um X, tá? Pronto. Então, derivada, vamos por partes aqui. Derivada da exponencial, como se isso aqui fosse uma coisa só. Derivada exponencial é maravilhoso para copiar, para fazer. Então, é ela mesma. Secante. Eu acho que vai ficar apertado aqui, deixa eu fazer embaixo. Derivada exponencial é ela mesma. Secante de 3 θ vezes a derivada do que está aqui dentro. Vou fazer com calma, mostrando passo a passo para a gente não se perder. 2 parênteses, dθ. Então, derivei a secante vezes a derivada do que está aqui dentro. Apliquei a regra da cadeia a primeira vez. Copia secante 3θ vezes. Agora, derivada da secante, como se o 3θ fosse uma variável. Então, derivada da secante é secante vezes tangente. Então, eu tenho vezes secante dessa variável 3θ vezes tangente da mesma variável 3θ, obviamente, vezes derivada de 3θ em relação a θ. Então, aqui, nesse trecho aqui, eu usei a regra da cadeia novamente. Peguei aqui e está aplicada a regra da cadeia aqui. E não terminou. Não terminou. Claro que agora é uma partezinha fácil, né, burocrática, que é só o 3θ ali embaixo. Cadê o mouse? Exponencial da secante de 3θ vezes secante de 3θ vezes tangente de 3θ vezes derivada de 3θ em relação a θ é 3. Feito. Tudo bem ou não? Tudo bem. Sim, sim. Ele tivesse desmaiado aí, caiu babando alguém. Tá. Observa que não é difícil. Estou aplicando a mesma regra 2 vezes, olhei aqui as regras de derivações, que eu tenho que estar lembrando sempre. Se eu não lembrar, pelo menos eu tenho que saber que existe e aonde eu posso encontrar. Tá? E ter atenção. Basicamente é ter atenção para usar essas regrinhas. Não tem muito... E agora o que eu vou fazer? Não sei nem... Porque o que eu considero como difícil? Considero quando você tem um problema, descrição de um problema real, daquele tipo que você não sabe nem qual é o assunto que está se tratando. Né? Então, nesse caso, eu sei o que é para fazer, é só procurar as regrinhas e aplicar. É receitinha de bolo. Tudo bem ou não? Então, continuando aqui, vamos voltar aqui para os nossos slides. E eu vou começar uma partezinha aqui. Tenho 10 minutos ainda. Regra da cadeia, fizemos esse aqui vocês vão fazer. Derivação implícita. Vamos lá, derivação implícita. Imagina que eu vou derivar aquela função que eu mencionei com vocês, essa aqui. Só para a gente anotar.
Prometo que esse slide vai ser o último. Derivação implícita. O que é derivação implícita? É quando eu derivo sem conhecer a função. Ficou estranho, né? Mas é isso. Você deriva sem conhecer a função. Vamos vir aqui. Pensa que dessa função aqui, eu quero a derivada da função y em relação a x. O que eu posso fazer? Isso aqui é relativamente fácil, né? Y ao quadrado, 25 menos x, y é igual a raiz quadrada de 25x ao quadrado. E aí eu posso derivar agora isso aqui. Essa função 25 menos x ao quadrado dx. Certo ou não? Até aqui tá ok. Eu sei fazer isso aqui, porque isso aqui é uma regra da cadeia simples. Uma raiz com a potência que a gente acabou de fazer. Agora pega esse segundo exemplo aqui. Tá aqui. O que eu fiz para resolver aqui em cima esse exemplo? Eu estava derivando y em relação a x. Eu isolei o y aqui, isolei a variável y, para depois derivar, para transformar essa função, isso aqui é uma função implícita, em uma função explícita do tipo f de x igual a y, onde eu isolo a variável. Nesse caso aqui embaixo, isolar a variável é um pouquinho mais complicado, porque aqui eu passei para o outro lado e tirei a raiz e foi moleza. Aqui eu tenho uma função, se eu estiver calculando a função y, alguma coisa do tipo f de x igual a y, eu não sei calcular, né? Porque que eu tenho um x, se eu fosse tentar isolar a variável aqui, eu vou ter o seguinte, x ao cubo menos 6x ao 6xy menos x ao quadrado. Como que eu faço isso virar y alguma coisa? Eu falei ao quadrado, mas escrevi ao cubo, né? Vocês repararam. Desculpa. Mas eu escrevi certo. Como é que eu faço para isolar o y? Professor, dá para usar a fórmula de terceiro grau do Cardano. Dá para usar, sim. Mas se tiver um quinto grau, que segundo provado por Gauss, não tem fórmula definida, não é possível encontrar fórmula definida. E se tiver uma exponencial aqui, se tiver um cosseno, como é que a gente vai fazer para isolar essa variável? Às vezes nem sempre dá. Na verdade, na maioria das vezes, não é possível isso. Apesar de não ser possível, eu sei que, teoricamente, existe isso aqui. Mas eu não sei encontrar. Isso aqui existe, mas não sei achar. Esse aqui eu até sei usando forma de Cardano, mas vamos deixar quieto. Tá? E o que eu vou fazer, então? Eu vou fingir que ela existe. Como assim fingir? Isso. Vou fingir que ela existe. E vou aplicar a regra da cadeia aqui, fingindo o y como sendo uma função. Ficou claro? Não, explica de novo, por favor. Então vamos lá. Eu vou aplicar a regra da cadeia. Eu vou mudar aqui. Olha o que eu vou fazer para ficar mais claro. Eu sei que, teoricamente, o y pode ser escrito em função de x. Eu consigo isso. Aqui em cima, como é que eu faço isso? Isolando variável. Isolei a variável e escrevi o y em função de x para poder derivar. Certo?
Aqui eu não sei achar, mas eu vou fingir que eu sei. Então, eu vou substituir aqui para ficar bem mais claro. X ao cubo mais y. Y é uma função que eu não sei quem é. Tudo bem? Mais 6x vezes uma função y que eu não sei quem é. Tudo bem ou não até aqui? Beleza. Beleza? Tô fingindo que eu sei. Deixa quieto. Agora eu quero, olha que legal que a gente pode fazer. Eu quero derivar isso aqui tudo em relação a x. Vou derivar os dois lados da igualdade em relação a x. Vou fazendo o que eu sei. Vamos lá fazendo o que eu sei. Derivada do x ao cubo, moleza. 3x, desceu 3, menos 1 aqui em cima, 2. Mas, e agora? Como que eu resolvo isso aqui, José? Isso aqui, eu não sei quem é o f de x, mas eu tenho uma regra da cadeia, porque eu tenho uma função elevada ao cubo. Usando regra da cadeia, então finge que você sabe. Se eu for aplicar a regra da cadeia ali, vai ser 3 f de x ao quadrado, né, derivo de fora, como se o de dentro fosse uma variável, vezes a derivada do de dentro. Não sei quem é, deixa quieto aí. Tudo bem ou não? Tudo bem. Aqui não é uma igualdade, errei aqui na notação matemática. Aqui é uma implicação. Porque eu estou derivando dois lados de uma igualdade, que é uma implicação. Beleza? Aqui eu tenho, do outro lado da igualdade, eu tenho duas funções. Eu tenho essa função vezes essa. Então eu tenho uma regra do produto para usar. Então, primeiro vezes a derivada do segundo, tá aí, não sei quem é, deixa quieto, mais o segundo, opa, o Z, perdão, o segundo vezes a derivada do primeiro, derivada de 6x é 6. Tudo bem no uso dessa regra do produto? Repetindo aqui. Regra do produto. O primeiro repete 6x. Vezes a derivada do segundo. Não sei quem é, deixa só marca que é derivada. Mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tudo bem ou não? Beleza. Beleza? Agora, olha que legal que a gente vai fazer. O y é igual ao f de x. Então, olha para o rascunho aqui. Vou mais um rascunho aqui no cantinho. Dá um espacinho aqui. Subir um pouquinho, passou demais. Eu tenho que o y é a mesma coisa que o f de x. Então, a derivada do y é a mesma coisa que a derivada do f de x. São funções iguais. Então, eu só vou agora substituir. Então, eu tenho aqui 3x ao quadrado mais 3, f de x. Ah, o f de x é y. Y ao quadrado mais derivada do y igual a 6x derivada do y mais y vezes 6. Mais derivada do y vezes 6. Não, aqui embaixo? Você botou ali. Você botou f. Aqui. Ah, tá certo, tá certo. Tudo bem? Eu esqueci da linha. Tudo bem? Beleza. Sempre tem em mente o que a gente quer. O que a gente está querendo mesmo? Ah, eu estou querendo a derivada do y. O que eu estou querendo está aqui, ó. É a derivada do y. É essa interrogação aqui. Não, desculpa. Não, o que eu estou querendo é a derivada do y. Vou escrever aqui. Eu estou querendo a derivada do y. Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui vai ser só
isolar a derivada do y. Agora tem só uma arrumação algébrica aqui. Vezes y' menos 6x y'. Repete aqui. Y vezes 6 menos 3x ao quadrado. Passei isso aqui para o outro lado. Passei isso aqui para o outro lado. Tá? Agora, coloca o y' em evidência. E eu tenho 3y menos 6x igual a 6y menos 3x ao quadrado. E finalizamos. Não está legal não. Ao quadrado. Toda hora ficou mais difícil de descer. 3y² menos 6y. E está calculado a derivada do y, sem nem saber quem é a função y exatamente. Ah, mas a derivada do y está dependendo do y. E daí, a própria função também depende do y e do x. Então, se a função é implícita, ou seja, eu misturo x com y dentro da expressão, é natural que a derivada também seja implícita. Pode ser ou não, mas é natural que seja. Ficou claro, pessoal? Ficou. Repara aí o que a gente fez. Vamos lá. Eu tenho uma expressão que envolve x e y. Agora eu não tenho uma função explícita do tipo f de y igual a alguém. Eu tenho uma expressão que está bagunçado x e y junto. Tem potência, produto com x e y, assim vai. Eu quero encontrar a derivada do y. Derivada do y. Eu vou fingir que eu sei quem é y. Para facilitar, eu substituí o y pelo f de x, para facilitar o nosso fingimento aqui. Tá? Então, o y é uma função que depende do x, que eu não sei quem é. Então, substituir aqui, agora eu vou derivar. Aí as derivadas são as mesmas que a gente já usou. Regra da cadeia, regra do quociente, vai aparecer regra do produto nesse caso, tá? Então, derivada sempre em função da variável, x, nesse caso. Então, derivada de x ao cubo, 3x. Derivada de uma função usando regra da cadeia. E eu não sei quem é, então é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Marca aqui, f'. Não sei quem é, deixa ela marcada. Tá? Por outro lado, 6x vezes uma função. Regra do produto. 6x vezes a derivada da função, mais a função vezes 6, que é a derivada de 6x. Está aqui no cantinho. E aí eu voltei as minhas f's para o y, que era a maneira com que eu estava escrevendo. Voltei para o y. E aí, como eu quero o y', o que eu fiz aqui foi isolar o y'. Vou botar um verdezinho limão aqui. E aí, daqui para baixo, é só arrumar a continha, botar todo o y' de um lado só. E aí, eu obtive a minha derivada. A minha derivada depende de x e de y. Não tem problema, já que a minha função também depende de x e y. Então, essa aqui é uma função implícita, é uma derivada implícita. Eu usei a regra da cadeia em cima de uma função que eu não conheço, não sei quem é. Tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida. Lá em cima, onde você escreveu a função, x ao cubo menos 6xy, aí ó, essa parte aqui, y ao cubo, né, na verdade. Assim, eu teria como isolar esse y para poder fazer uma derivada. Como? Se eu colocar em evidência, eu consigo, não? Vamos lá. Ou eu tô viajando? Só a título de curiosidade aqui, no caso. Rascunho do rascunho.
Vamos lá, eu comecei a isolar aqui, né? Isso. Então, se você colocar em evidência, você vai ter y vezes y ao quadrado menos 6x, certo? Menos não x vou ao ter, não. cubo. Aqui você tem um produto, então você resolve essa e resolve essa. Tem como? Tem como. Não vou fazer, usa a regra de Cardano, fórmula de Cardano de equação do terceiro grau, mas eu sei quem mostra com muita facilidade para vocês entenderem o que eu estou falando da dificuldade. Wolfram alfa, x mais... Como tá usando, ele vai usar a fórmula de Cardano, que é uma fórmula trivial, desculpa, uma forma extensa, né? Só que é uma forma conhecida. Então a função aqui é a mesma, não sei se vocês conseguem enxergar, vou dar um zoom, cadê o meu mouse? Dá um zoom aqui e vou dar enter, né? Cadê? Pronto. Vai calcular aqui. Aí, ó. A expressão é essa. O gráfico é isso aqui, tá? E aí tem a expressão, tem algumas formas alternativas, as soluções, certo? Soluções são essas. E a versão isolada dela tem 3. Você teria que derivar essas 3 funções. Olha o tamanho. Como é a função do terceiro grau, nesse caso você tem uma resposta de número real e 2 respostas de número imaginário. Está aqui, né? O resultado do y em função o y em função de x. Então seria essas continhas aqui. Repara no tamanho dessa primeira expressão que eu estou com o mouse aqui. Pensa na derivada dela. Aqui é fácil, que é um número. Agora aqui eu tenho, né? Aqui também é um número vezes x, mas aqui eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de uma função do sexto grau. E aqui eu tenho uma derivada de número imaginário que eu não vou entrar nesse mérito. Só por título de curiosidade, não sei se todos conhecem, um conjunto de números chamado números complexos, que não tem nada de complexo, o nome foi infeliz. Mas trata de números imaginários, que está aqui. E aí tem uma expressão, no curso de engenharia, por exemplo, tem o cálculo complexo, que também não é muito complexo, mas é o cálculo usando números complexos. Tem características específicas, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, não é o nosso foco. Repara que não é tão pela expressão não é tão, você vai concordar comigo que não é tão trivial assim isolar essa variável, né? Então aí já dá para ter uma ideia do que eu estou falando. Eu tinha pensado a mesma coisa, Marcel, só que eu não falei nada. Não, mas faz parte, tá? Por favor, falem, por favor. Porque não, aí a gente foi o desenvolvimento da conta toda pensando na cabeça, cara, tem como isolar esse Sim. X, tem como isolar esse Y, tem como isolar esse Y. Então, tem. Eu te mostrei que tem como. Sim. Não disse que é fácil, mas eu te mostrei que tem como. Então, basicamente, é isso aí. Voltando aqui, então. Estão aí ainda? Então. Aqui, então, a gente começa a falar de derivação implícita e aí tem algumas atividades de derivação implícita, né? Só de título de curiosidade, o nome dessa função aqui é folho de Descartes. Tá? Ele tem um nome, essa função específica. Tá? E aqui tem dois exercícios que é calcular a equação da reta tangente ao círculo e no folho de Descartes, né? Então, nesses pontos aqui. Próxima aula a gente faz eles. Se vocês quiserem fazer, ótimo. Tá? Substituir o x e y por esses números? Isso aí. Você vai achar o ponto aqui. Na verdade, você vai achar a derivada que eu já fiz, achar o coeficiente angular da reta usando o ponto. É igualzinho a gente fez anteriormente para a variável, quando tinha só a variável x. É a mesma coisa, só que agora eu tenho duas variáveis, x e y. Ok? Próxima aula a gente faz. E depois a gente fala um pouquinho mais de derivação implícita, logaritmo,
mais logaritmo e taxa relacionada. E termina a parte de derivada. E a gente vai fazer alguns exercícios. Eu acho que eu vou selecionar alguns exercícios para a gente fazer em aula. Mas seria interessante que vocês me pedissem. É bom, professor, tentei fazer tal exercício e não consegui. Vamos fazer na sala? Vamos fazer. A gente tem que tirar um dia para fazer só exercício. Tá? Próxima aula, eu vou mandar uma mensagem para vocês que a gente vai fazer a próxima aula mais extensa. Eu não sei se vai ser meia hora ou uma hora a mais. Ou de 8h30 às 11h30, de 9 às 11h30, alguma coisa nesse sentido, para eu poder falar do trabalho. Tá bom? Ensinar vocês o que vai ser o trabalho. Vou botar lá a especificação do trabalho e dizer como é que vai funcionar o trabalho. Eu tinha prometido e cumpri, né? Aqui está o plano de ensino, para dizer que eu não apresentei. Plano de ensino, 60 horas, curso de cálculo, o que a gente vai estudar, 2 provas valendo 30 pontos cada uma e o trabalho valendo 40, como eu falei. Para além disso, cronograma. Tudo que vai ser falado em cada aula. Eu falei, eu me enganei. Eu falei que a prova é até o capítulo 3, mas minto, a prova é até o capítulo 4. Tá? Acredita mais no que eu escrevi, tá? É melhor. Então tem aqui o que vai ser falado, tudinho e tal. Vai ter uma aula não síncrona, porque eu vou estar de férias ainda. Não sei porque que botaram as minhas férias junto do período letivo normal, né? Mas enfim, faz parte, a gente vai fazer uns videozinhos para vocês. E aí todas as explicações de trabalho e prova estão aqui, tem os trabalhos, como é que vai funcionar a prova, e é isso. Estamos aqui, ó. Ok. Cumprimos a nossa meta de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso. Bom final de semana para vocês. Estudem. Falou. Façam exercícios. Tá joia? Professor, Fala. sobre a aula de ontem, eu não via as aulas. Eu perdi a